Eu estava na estrada há quase 12 horas seguidas. A viagem tinha sido cansativa, com aquele trânsito pesado e vários desvios que atrasaram o trajeto. Resolvi que não dava mais para continuar sem descanso. Avistando um trecho bem isolado, um acostamento largo e sem movimento, parei o caminhão ali mesmo. Estava exausto, a cabeça latejava de tanto esforço para manter o foco naquela estrada monótona. Desliguei o motor, fechei as portas e me joguei no banco para tentar relaxar antes de esticar o sono. A escuridão lá fora parecia absoluta, só interrompida pelos faróis distantes de outros veículos que passavam raramente. Era um lugar estranho, vazio demais para uma estrada tão movimentada. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo leve zumbido do painel do caminhão e o som distante do vento que balançava as árvores próximas. A vontade de dormir era enorme e meus olhos já começavam a se fechar quando, de repente, um barulho forte quebrou a calma. Alguém bateu na porta do caminhão. Confesso que congelei na hora. Não havia nenhuma casa ou posto de apoio por perto, ninguém que pudesse estar ali. Meu coração acelerou, senti um frio subir pela espinha. Não era um toque simples, era um bater firme, insistente, como se a pessoa do lado de fora estivesse desesperada para entrar. Fiquei parado, esperando que aquilo fosse um engano, talvez algum galho batendo, mas não. Era um som claro, nítido, e vinha direto da porta do motorista. Se você gosta desse tipo de história que mexe com a mente e deixa aquele suspense na espinha, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito a manter o canal vivo e trazer mais histórias assim para você. Voltei meu olhar para a porta, com as mãos já suando no volante. Pensei em abrir, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso sem antes entender o que estava acontecendo. Respirei fundo, tentando controlar o nervosismo, e olhei pelo retrovisor lateral para tentar enxergar alguma coisa naquela escuridão. Não havia nada, só o vazio da estrada e as sombras das árvores. Mesmo assim, o som de batidas continuava, agora mais espaçado, mas ainda presente. Me perguntei se alguém poderia estar em apuros, mas com essa sensação de vazio no local, algo não encaixava. Talvez fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto, um ladrão tentando me assustar ou uma pessoa perdida querendo ajuda. Decidi então ligar para a central da transportadora para avisar sobre o ocorrido, mas no instante em que peguei o celular, a tela congelou e perdeu o sinal. A comunicação estava cortada. Foi aí que um segundo som, diferente do primeiro, me fez arrepiar. Um leve arranhar na lateral do caminhão, vindo do lado oposto da porta onde batiam. Segurei a respiração, incapaz de me mover. As batidas e os arranhões se alternavam, como se algo ou alguém estivesse tentando forçar a minha entrada sem usar palavras, apenas insistência. Meu instinto mandava acelerar, fugir dali o mais rápido possível, mas o cansaço e o medo me paralisavam. Sem sinal no celular, sozinho no meio daquele nada, a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Sem saber o que fazer, meus olhos não saíam da porta. Cada batida parecia um soco no meu peito. Resolvi que a melhor coisa seria ignorar, fingir que não estava ali e esperar que a pessoa ou o que quer que fosse desistisse. Afinal, eu estava trancado por dentro e o caminhão era grande e forte. Pelo menos era o que eu precisava acreditar. Mas a cada segundo que passava, o som não diminuía, parecia ganhar ainda mais força, como se o bater mudasse de ritmo para chamar minha atenção, para me provocar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o barulho parou abruptamente. O silêncio voltou, denso, opressor. Já começava a pensar que tudo aquilo havia sido uma espécie de alucinação causada pelo cansaço, quando um movimento rápido no retrovisor do lado do passageiro chamou minha atenção. Uma sombra se arrastava pelo acostamento, rápido demais para ser um animal e silencioso demais para ser humano.
Meu coração disparou de novo e meu corpo inteiro se enrijeceu. Foi então que eu ouvi um sussurro baixo, quase inaudível, vindo de fora. Não conseguia entender as palavras, mas era um som diferente de tudo o que já tinha ouvido naquela estrada. O medo se misturava à curiosidade. E contra tudo que meu instinto dizia, peguei a lanterna do caminhão e abri um pouco a janela para iluminar o acostamento. A luz alcançou um pedaço do chão, mostrando apenas marcas de sapatos que seguiam na direção da estrada. Como se alguém tivesse parado ali rapidamente, batido na porta e fugido sem olhar para trás. Me senti um alívio enorme, mas também uma dúvida que não me largava. Quem era aquela pessoa? Por que tinha batido na porta de um caminhão no meio do nada, sem nem pedir ajuda? Resolvi que na próxima parada contaria o que tinha acontecido para alguém, mas por enquanto não queria pensar muito nisso. Voltei para o banco do motorista, fechei a janela e me preparei para tentar dormir novamente. O cansaço ainda dominava, e por mais estranho que fosse, a estrada precisava continuar. Mas antes de dormir, fiquei olhando para a estrada, pensando em como situações simples como essa, que parecem banais, podem mexer tanto com a gente. E eu tinha certeza de que aquela noite, aquela batida misteriosa na porta do caminhão, iria ficar marcada para sempre. Tentei me convencer de que era só uma brincadeira ou alguém pedindo ajuda e que, por sorte, tinha ido embora. Resolvi desligar as luzes internas para economizar bateria e apaguei o máximo possível o painel, tentando criar um ambiente mais propício para dormir. Foi nesse momento que ouvi um leve estalo vindo do teto do caminhão. Um som seco e abafado, como se algo tivesse tocado ali em cima. Levantei devagar, os olhos arregalados, e estiquei o pescoço para tentar enxergar pelo vidro. Não havia nada, só a escuridão profunda e o céu estrelado. Voltei para o banco do motorista ainda com o corpo tenso e comecei a repassar tudo o que tinha acontecido. O barulho na porta, o arranhar na lateral, aquela sombra rápida no acostamento e agora esse toque no teto. A adrenalina ainda corria em minhas veias e eu não conseguia deixar o alerta cair. A estrada, que durante o dia parecia tão familiar, agora parecia uma armadilha invisível. Quando finalmente me ajeitava para deitar o pescoço no banco e tentar dormir, ouvi o som de passos pesados e lentos vindo do lado de fora, do lado onde estava a porta do motorista. Era um som que não combinava com a rapidez da sombra que eu vira antes. Mais ameaçador, mais próximo. Meu corpo congelou novamente. Respirei fundo, tentando controlar o medo, e observei pelo vidro, mas não conseguia enxergar ninguém. Parecia que o acostamento estava vazio, silencioso, e o único som era o do meu próprio coração batendo na garganta. Aquela sensação incômoda de que algo não estava certo me fez pegar a chave do caminhão e destrancar a porta devagar, só para abrir um pouco e olhar para fora com cuidado. O ar da noite estava frio, um silêncio absoluto. Não havia nada ali, nem pegadas novas, nada que indicasse a presença de alguém. A única coisa que encontrei foram pequenas marcas de folhas pisoteadas e um cheiro forte de terra molhada que me lembrava uma tempestade que havia passado na região nos dias anteriores. Naquele momento, a dúvida tomou conta de mim. Será que estava mesmo sozinho ali? Ou algo invisível me observava? O que poderia ter batido na porta sem motivo algum? Apertei o cinto de segurança. Decidi que não ficaria mais ali. Liguei o motor. A luz dos faróis cortou a escuridão e pisei no acelerador, querendo deixar para trás aquela noite que, sem dúvida, seria a mais estranha de toda a minha vida. Na pressa de sair daquele lugar, acabei nem olhando para trás. Só queria distância daquela escuridão e daquele silêncio que pesava no ar. A estrada à frente se abriu como um caminho para a normalidade, e a sensação de alívio foi instantânea. Depois daquela noite, passei a prestar mais atenção aos pequenos sinais na estrada. A cada parada,
a cada sombra que cruzava meu caminho. Mas nenhuma delas jamais voltou a se comparar àquela batida inesperada na porta do caminhão, no meio do nada, naquela noite solitária. Sei que poderia ter sido qualquer coisa, um carro passando e o vento batendo na porta, alguém que precisou de ajuda e se arrependeu, até mesmo o meu cansaço pregando peças na minha mente. Mas a verdade é que às vezes as coisas simples e inexplicáveis são as que mais nos marcam, porque mexem com o nosso instinto de sobrevivência e com a nossa mente. E a estrada, com sua solidão e mistérios, sempre terá histórias como essa para contar, para quem sabe escutar. No fim, tudo ficou bem. Eu continuei minha viagem e aquele episódio ficou só na lembrança. Um lembrete de que, mesmo nas situações mais comuns, o medo pode surgir do nada. E a única coisa que nos resta é seguir em frente, com atenção e respeito ao desconhecido. Eu estava a caminho do sul, levando uma carga de bobinas de aço. Era uma viagem longa, dessas que você já sabe que vai terminar com as costas travadas e o corpo moído. A estrada era conhecida, uma rota que eu já tinha feito mais vezes do que consigo contar. Mesmo assim, naquela noite, algo estava diferente. O tempo estava seco, o céu limpo e a lua cortava a escuridão com uma luz pálida. Mas a sensação de estar sendo seguido me acompanhava desde que passei por um trecho isolado da BR, perto de um antigo posto desativado. Não havia sinal de outros carros por vários quilômetros. Só o barulho constante do motor, o vento cortando pelas frestas da cabine e aquele zumbido leve dos pneus no asfalto. Mas, em certo momento, comecei a perceber uma luz no retrovisor. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça ou o reflexo de algum farol vindo de longe, mas não era. Era uma luz branca, forte, como um farol alto, mas sem o calor amarelado típico. Parecia fria, quase azulada. Diminuí um pouco a velocidade e fiquei olhando pelo espelho. Nenhum som além do caminhão, nenhuma sombra se formando na estrada atrás de mim. Pisquei os faróis algumas vezes, sinalizei para a ultrapassagem. Nada, nenhum veículo apareceu. As luzes continuavam visíveis no retrovisor, como se alguém estivesse colado atrás de mim. Mas quando eu olhava diretamente para trás, não via absolutamente nada. Pensei em parar no acostamento, mas era uma região de mata fechada, sem nenhuma entrada visível, nem sinal de vida. Só mato alto dos dois lados, cercando a pista como se quisesse engolir tudo. Não havia qualquer ponto de apoio por perto. Mesmo assim, abri o vidro e tentei ouvir algum barulho vindo da estrada. Nada. O silêncio era tão absoluto que cheguei a ouvir meu próprio coração batendo. A luz no retrovisor desapareceu por um momento, e só então percebi o quanto eu estava tenso. Me apoiei no volante. Respirei fundo e segui. E se você está gostando dessa história, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que curte esse tipo de suspense. Aqui, cada relato é contado com o máximo de detalhe e tem muita coisa estranha pela frente. Não demorou muito para a luz reaparecer, só que dessa vez ela não estava mais atrás. Vi um brilho passando por dentro da cabine, como se alguém estivesse com uma lanterna lá fora, mirando diretamente no espelho lateral. Virei a cabeça rápido, pronto para xingar algum engraçadinho tentando me assustar, mas a estrada estava vazia. Só o som do mato farfalhando ao vento. Mais nada. Foi aí que uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo ainda, era confusão. Uma espécie de desconforto que ia crescendo devagar, como se tivesse algo errado com o próprio tempo ali fora. O relógio do painel começou a piscar, como se tivesse perdido a conexão com a bateria por alguns segundos. Olhei de novo para o espelho central. A luz ainda estava lá, mas um pouco mais distante dessa vez. Reduzi a marcha. Queria forçar essa coisa a me alcançar, ver se era algum tipo de caminhonete brincando com o farol,
ou até algum problema de iluminação da própria estrada. Mas quanto mais eu reduzia, mais distante a luz parecia ficar. E quando parei completamente no meio da pista, o que eu sei não se deve fazer, mas eu precisava tirar a dúvida, ela simplesmente apagou. Esperei uns 5 minutos ali, só eu e o ronco suave do motor ligado. Nenhum carro passou, nenhum animal atravessou, nenhuma luz voltou. Dei partida de novo e segui viagem, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Pensei em rádio, mas estava fora de alcance. A frequência só chiava. E por mais que eu tentasse sintonizar algo, parecia que tudo estava mudo naquela estrada. Liguei uma música que tinha salva no pendrive só para ter algum som dentro da cabine. Não dava para confiar só no silêncio. Por volta de 1 hora depois, com a estrada ainda deserta, meus olhos começaram a pesar. O cansaço bateu forte. Mesmo com o susto, o corpo pedia pausa. Vi uma entrada de terra à direita, com espaço suficiente para encostar e tirar uns minutos de descanso. Não era um posto nem um pátio de apoio. Era só um recuo, mas era melhor do que continuar naquela tensão. Estacionei, puxei o freio e desliguei o motor. Deitei no banco e fechei os olhos. Não cheguei a dormir de verdade, mas entrei naquele estado estranho, entre o sono e a vigília. Foi nesse momento que ouvi um barulho metálico, como se algo tivesse batido levemente na lateral do baú. Um toque seco, quase tímido. Abri os olhos na hora. Fiquei ali, quieto, tentando escutar de novo. O som se repetiu, só que dessa vez mais forte e um pouco mais atrás da cabine, como se alguém estivesse andando em volta do caminhão e testando as partes de ferro com um objeto qualquer. Pulei para o banco do motorista, liguei os faróis altos e fui abrindo a porta devagar. Quando desci, o farol iluminou só uma parte do mato seco e a estrada de terra batida. Não havia absolutamente nada. Dei a volta no caminhão com a lanterna da cabeça ligada. Nenhum sinal de pegada, nenhum arranhão novo, nada fora do lugar, tudo intacto. Se alguém estivesse ali, ou saiu muito rápido, ou nunca chegou a estar de verdade. Voltei para a cabine e travei as portas. Liguei o motor e resolvi seguir viagem, mesmo com sono. Não era prudente, mas ficar parado ali parecia ainda pior. Quando voltei para a pista e ganhei velocidade, olhei pelo retrovisor. Reflexo puro, automático, e lá estavam as luzes. Outra vez. Só que agora estavam mais altas, como se tivessem subido ao nível do teto da carreta. Isso não fazia sentido. Um carro não poderia estar naquela posição. E mais uma vez, nada visível além das luzes. Nenhum feixe no chão, nenhum vulto atrás. Só a presença constante, silenciosa, daquela luz estranha, que me acompanhava como uma sombra colada no tempo. Aos poucos, algo curioso começou a acontecer. O painel começou a marcar distâncias erradas. O GPS do celular, que costumo deixar ligado só como apoio, travou em uma estrada que eu não reconhecia. Nome diferente, sinal perdido. A quilometragem pulava números como se eu tivesse avançado quilômetros sem sair do lugar. Aquilo me fez suar frio. Já andava por ali havia horas, e tudo indicava que eu ainda estava longe do posto mais próximo. Embora, pela lógica, já devesse ter passado por pelo menos 2. A estrada começou a se repetir. Isso eu percebi quando passei pelo mesmo pedaço de asfalto com uma marca de pneu estourado no acostamento, igualzinho ao de 20 minutos atrás. E então, novamente, aquele velho outdoor de uma rádio local desativada, com o logo desbotado e o mesmo buraco no canto inferior. Era como dar voltas em um círculo sem sair do lugar. Só que eu não tinha feito retorno nenhum. Eu seguia em linha reta, sempre em frente. Comecei a desconfiar do próprio raciocínio. Pensei, será que cochilei e dei a volta sem perceber? Será que estou tão cansado a ponto de alucinar com reflexo de farol? Mas não, eu estava consciente, com medo, sim, mas alerta. A cada 5 minutos, olhava de novo no retrovisor e via a mesma coisa.
aquelas luzes distantes, seguindo como se soubessem cada curva que eu faria, sem ultrapassar, sem se aproximar, só existindo ali atrás, como uma sombra invertida. Foi quando, por fim, depois de mais de 4 horas de estrada, vi luzes diferentes. Um posto pequeno, antigo, com 2 bombas de combustível e uma conveniência de vidro embaçado. Sem pensar 2 vezes, entrei e estacionei. Precisava de gente, de barulho, de qualquer sinal de normalidade. Quando desci da cabine, respirei fundo e olhei pela última vez para a estrada. Escura, vazia. As luzes que me seguiam não estavam mais lá. Entrei na loja e fui direto ao balcão. Um senhor de boné, já de idade, estava sentado atrás da máquina de cartão. Cumprimentei, pedi um café e perguntei se aquele posto ficava depois de São Vicente. Ele franziu a testa. Depois de São Vicente? Aqui é antes, uns 40 quilômetros antes. Você passou da entrada e deu a volta? Balancei a cabeça. Não podia ser. Eu tinha feito tudo certo. Mas ele confirmou, me mostrando um mapa da rodovia preso à parede. Era como se, em algum ponto da viagem, eu tivesse sido puxado de volta sem perceber, como se tivesse rodado horas e terminado quase no mesmo lugar onde comecei. Sentei numa das banquetas e fiquei ali, com o café na mão, tentando entender. Quando saí novamente para abastecer, tive a certeza do que vi. Marcas de barro fresco nas laterais da carreta, como se alguém tivesse encostado ali com as mãos sujas. Só que eu não tinha passado por nenhum trecho de terra, nenhum mesmo. Voltei a dirigir logo depois, sem querer ficar parado mais tempo. O resto do trajeto foi normal, nenhuma luz, nenhum som, nada de errado. Mas até hoje, toda vez que olho no retrovisor à noite e vejo uma luz, mesmo que seja um carro comum, sinto aquele arrepio subindo pelas costas. Porque naquele dia eu sei o que vi, sei o que não vi também. E, principalmente, sei o que ficou atrás, mesmo quando nada parecia estar ali. Desde então, evito dirigir à noite por longos trechos. Não é medo, é respeito. Aprendi que a estrada tem seus próprios códigos, seus próprios silêncios, e às vezes ela decide testar quem passa por ela. Seja com luzes que não vêm de carro nenhum, distâncias que se distorcem, ou com um tempo que parece andar ao contrário. Contei essa história apenas uma vez, numa roda com outros caminhoneiros. Ninguém riu. Alguns abaixaram a cabeça. Um deles até disse que já tinha sentido algo parecido, mas ninguém quis aprofundar. Porque quem vive de estrada sabe, tem coisa que é melhor deixar quieta. E tem luz que, se você insistir em entender, nunca mais apaga da sua memória. Se você curtiu essa história, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta de relatos tensos e cheios de mistério como esse. Aqui, cada história é contada com verdade, detalhe e aquele clima que só quem já viveu na pele entende. Até a próxima. E cuidado com o que aparece no seu retrovisor.